E pra gente falar um pouco mais do Draymond Green, que era um asterisco também nos nossos assuntos, porque assim, como ele tá devendo dentro de quadra, às vezes ele ajuda muito o Golden State na parte psicológica, principalmente contra o time adversário, e foi isso que ele fez muito bem no jogo 2, na vitória do Golden State, ele entrou na mente de todo mundo do Boston. Puxou as calças do outro. E acabou. Só que, só isso basta. Parecia que era brincadeira da época da escola, né? Baixou a calça, cara. Inacreditável, Green. Então, ele é um fator que ajudou muito no jogo 2, mas dentro de quadra ele tá devendo. Né? Não teve um jogo desses 3 que ele... Pô, o Green... Até porque né, no terceiro quarto ele já tá com 4, 5 faltas. Então meio que acaba o jogo para ele a partir disso, porque ele não pode mais tentar forçar tanto, porque ele pode ir embora. Né? Acho que é bem natural isso também, do jeito de jogo dele, né? Da forma que ele joga. Mas até que ponto essa parte psicológica pode ser bom e também usar aquela famosa frase que usamos no grupo, tiro sair pela culatra, pode atrapalhar o Golden State? Porque ajudar o Golden, ele tem que ajudar dentro de quadra. O macete psicológico fez parte do jogo 2 e deu certo. Do 1 e do 3, não. E amanhã? Cara, então é uma incógnita, sinceramente é uma incógnita. Ele tem que saber ler o jogo, sentir o momento. Aí é ele que vai saber, né? Ler o jogo para saber em que momento que ele pode, se vale a pena entrar tentar entrar na mente dos caras, como você falou. Eu sinceramente eu não sei dizer como que ele tá pensando para poder entrar no jogo, nesse jogo 4. Se ele vai ficar um pouco mais de boa e depois ele vai estourar mais pro segundo tempo. Ele tá sendo muito incomodado, que se a gente olhar para outras séries e outros títulos do Golden State, os times adversários não tinham tantos caras para incomodar o Draymond Green igual o Celtics tem. Tá. O Al Horford é um cara que incomoda ele demais. O Robert Williams... Que tem uma outra característica, né? Não vai pro embate. Nesses caras não vão pro embate. O Williams, exato, incomoda ele demais. O Robert Williams incomoda ele demais. Então, assim... Ele tá sofrendo isso também. Se a gente olhar para as séries contra o Cavaliers, o Cleveland não tinha ninguém para incomodar o Draymond Green. Né? Não tinha jogadores para marcar a ponto de ser chato também com ele. Né? O LeBron era muito mais marcado por ele do que marcava ele. Né? A série contra o... Enfim, os títulos do Golden State foram todos contra o Cleveland, né? Mas pensando um pouco nesse sentido. Então eu acho que é mais por isso. Né? Esse é o ponto. O Green está sendo muito incomodado, né, nessa série. E o Anderson perguntou, daqui a pouco eu também dou minha opinião sobre o que pensar para o jogo de amanhã, né? Já que a gente já falou bastante dos 3 primeiros jogos, mas pode ser daqui a pouquinho. Mas você fala incomodado. O Fábio Capello voltou aqui, ó. Celtão da massa. Eu amo o Robertão. O Robert Williams é figura demais. Mas quando você fala, eu até falo do Robertão, uma coisa que me veio à mente agora, sensacional. Mas quando você fala de incomodar, são caras que não que vão assim de encontro no lance da provocação, é mais o lance de tipo não aceitar, não entrar na provocação dele. As né? duas coisas. Acho que as duas coisas? As duas coisas. Porque assim, o Draymond Green, ele é conhecido mais pela defesa. Já foi defensor do ano 2 vezes, 3 vezes, se eu não estiver enganado, acho que são 2. Mas no ataque ele é um cara muito importante. Né? Então, por exemplo, além de dar assistências, passar a bola, ele é um cara que faz muito bem o trabalho sujo. O Curry vem com a bola, dá a bola nele, faz aquele pick and roll que eu comentei aqui agora há pouco. Se você tem um cara muito físico que incomoda ele e briga por do jogo em si. Por cada pick and roll que ele vai fazer, briga por cada posicionamento. Ontem ele cometeu acho que uma ou 2 faltas de ataque e teve uma hora que ele achou que ele ia fazer um pick and roll fácil e o Robert Williams brigou com ele no pick and roll e não deixou o Curry sair livre. E é o que eu acho que o Celtics tem que fazer. Então é isso, ele tá sendo muito incomodado nessa série. Eu achei que você tava falando de alguém combater ele no lance da provocação. Acho que psicologicamente... Só que o Al Horford, pelo menos pra mim, é um cara muito tranquilo. Não vai entrar Não, de jeito nenhum. Nem o Robertão. Eu ia falar que o Robertão parece um fofão. Quem foi criança nos anos 80 é tipo um fofão. Dá pra abraçar o Robertão assim. Aquele cabelão. E tem uma pergunta de um jornalista pro Green, de uma entrevista, já faz um tempo, porque ele perguntou porque ele não ia tão bem no ataque, né, justamente no quesito pontuação. Ele simplesmente respondeu, cara, eu tenho Curry e Klay Thompson no meu time, eu vou pontuar pra quê? Então é justamente, você fala de jogo sujo, né, no melhor índice da palavra, é isso, ele abre espaço. Sim. Ele dobra, ele faz esse pick and roll que você também disse. Então ele é importante não só pontuando, mas chega uma hora que os pontos são necessários. Tem uma coisa importante que eu lembrei agora e eu queria perguntar pra vocês, você e o Anderson também. O Draymond Green tem um podcast, né? Tem, muito louco, imagina. The Green Show, The Draymond Green Show, alguma coisa assim.
E ele tá fazendo podcast durante as finais. Então, após o jogo 2, ele fez. Ontem, após o jogo 3, acho que ele fez também. E após o jogo 2, ele falou algumas táticas para utilizar. Que a gente fechou um pouco mais o Horford, o Derrick White, o Marcus Smart, porque foram os caras que pontuaram demais no jogo 1 e caras que não costumam pontuar tanto. E o repórter ontem perguntou para ele se ele não estava dando dicas. Munição, né? Munição para o Boston Celtics. Eu acho que ele não estava dando munição, foi a resposta dele, ele foi até meio curto e grosso, né? Falou, cara, todo mundo sabe que tem que marcar o Derrick White, o Al Horford e o Marcus Smart. Só que aí vem uma pergunta para vocês dois sobre o seguinte. Eu não vejo problema nenhum, eu já vou dar minha resposta aqui, eu acho que não, mas você não ter esse tipo de atribuição no meio das finais da NBA não pode complicar um pouco psicologicamente, concentrar, né, na concentração. A gente viu aí, por exemplo, o Kevin Durant tendo atitudes diferentes durante os playoffs. LeBron James, que não usa, por um tempo, não usa rede social durante os playoffs. Enfim, não sei se vocês acham que isso pode influenciar de alguma forma, né, você se dedicar para uma coisa fora o seu trabalho mesmo, né, o que é conhecido que é o basquete e não podcast, entre outras coisas. Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que é porque tá perdendo que estão falando isso. Porque se tivesse ganhando, falava, nossa, o cara ganha e faz podcast. Entendeu? Seria pior. Assim. Né? Porque, tá ganhando, tá de boa. Vou fazer um podcast pra zoar. Sim. Então acho que seria pior. Quando dá a cara quando perde. Isso. Então eu acho que também não tem nada a ver, não tem problema nenhum, pode fazer o que quiser. E é uma coisa informativa, não é? Ele não tá indo pra balada, né? Igual a gente vê os caras aqui no Brasil. Ele não tá ficando na noitada, tomando não sei o quê. Ele tá fazendo um podcast que também para falar mais sobre o jogo. Às vezes os torcedores não têm tanta ligação assim com a fala dos jogadores, porque é muito curto o jogo entre outros, então não tem tanta entrevista. Então acho que pode ser até uma coisa legal para a torcida do Golden State e geral, para quem gosta de basquete. Eu não vejo problema nenhum. Você vê, Fábio? Cara, é um outro mundo, né, velho? Como é louco isso. Você consegue imaginar isso acontecendo aqui no... Um jogador de futebol fazendo um podcast. Primeiro a mídia brasileira ia acabar com o jogador, né? Não pode fazer podcast. Imaginando nos comentários que ia chegar. Você rogou lá, não sei o quê. Nossa, ia ser uma patifaria total. Cara, ia ser absurdo. Então, assim, é difícil entrar na minha cabeça esse tipo de situação em outro ambiente que não da NBA. Porque por isso que eu tenho dificuldade, eu tenderia a dizer que eu não acho uma boa. Eu acho uma boa, que pode ser que em algum momento sirva sim de munição, querendo ou não, ele teria que, vamos imaginar que ele vai saber se controlar, saber levar, tanto que pode não ter sido nada demais, mas ele foi questionado sobre quando ele falou sobre tática, alguma coisa assim. Eu sou daqueles que, isso é característica minha, né, mas sei lá, daqueles que menos é mais, cara, melhor pecar por omissão do que por excesso, sabe? Então, às vezes me prejudiquei por isso até, mas no caso, nesse tipo de caso, eu ficaria mais na minha, cara.